glória ao Senhor Jesus. Ele se encontra em Salmo 19, aleluia, versículo 105, aleluia, que ele vai me dizer, ó, lâmpada para os meus pés, e a tua palavra é a luz para o meu caminho. Amém, igreja? Aleluia, glória ao Senhor Jesus. O Senhor está falando que é a lâmpada para os meus pés. Aleluia, glória ao Senhor Jesus. Porque o Senhor quer dizer que a lâmpada para os nossos pés. Santo de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, Jesus querido. Espírito Santo de Deus. Sempre vou lembrar da coragem do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção, da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João. Quem tentava a cura de Roma, mas nunca negava sua fé de cristão. Mas não terminou, enganou e pensou, a história virou, e ele voltou. Deus não mostrava quem, acho que me terminou. Deus vai deixar pensar que o projeto falhou. Deus vai chegar depois, só pra impressionar. Deus tá montando. Não pense que morreu, a história acabou, e que você perdeu. Melhor entrar no ambiente, procurar com os olhos sobre você. Você chamou. Assim, peço o meu ajudar.
dessa assim que eu me deitei e dormi, e me acordei porque o Senhor me sustentou. Pelo nosso aniversário nós não estaria aqui, mas nosso Deus Ele é bom todo o tempo, todo segundo Ele continua sendo o próprio Deus. Eu quero falar de Deus que se encontra em João. João 14, que disse assim: não turbe o vosso coração, creio em Deus, creio também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu vos não teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e levarei vós para mim mesmo, para onde eu esteja vós também. Mesmo vós sabereis para onde vou e conhecereis o caminho. Esperei com tudo pediu, mas você não foi. Onde é que você está? Já não ouço mais a sua voz. Você não tem mais tempo para minha vida. Está tão ocupado com as suas coisas que se esqueceu de mim. Mas se precisar de um ombro pra chorar, ainda vou estar naquele lugar onde você não queria te encontrar. No santo lugar, eu quero te encontrar. Sarar tua ferida e te perdoar. E me deparei com Maria Madalena, chorando junto ao rei. Ela levanta sua cabeça, enxugando suas lágrimas, seus olhos ela abriu. E aonde está o corpo do mestre? Dois anjos Maria ouviu, e eles me perguntaram: Maria, por que choras? E ela respondeu: é que ali estava o corpo do meu menino Jesus, só que o corpo dele desapareceu. O corpo dele não estava mais lá. Então, usa teu servo, Senhor, para falar conosco nesta noite. Repreenda todo devorador de palavra. Senhor, repreenda, Senhor, todo o mal. Te passo a vida de cada um aqui para as tuas mãos. Visita, Senhor, família. Repreenda todo o mal em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu teu servo, Senhor. Visita a família dele, Senhor. Visita a casa. Visita, Senhor, a vida dele espiritual neste momento. Em nome de Jesus, vai repreender todo o mal. Toda seta maligna venha cair por terra. Em nome de Jesus, nesta noite. Amém. Me diz falar através da palavra, louvado seja o nome do Senhor. Como Deus é bom a todo tempo, a toda hora, louvado seja o nome de Deus. Já foi falado no momento que Jesus anunciando, louvado seja o nome do Senhor. Como Deus me deu uma palavra, louvado seja o nome de Deus. Segundo Isaías 53, lá no seu verso 5, louvado seja o nome de Deus. Isaías 53, seu verso 5. Isaías capítulo 53, verso 5. Glória a Deus. Glória a Deus. E diz assim: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Mais uma vez: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, essa palavra é edificante e bastante forte.
Porque nós vimos aqui, louvado seja o nome do Senhor, o profeta Isaías, sendo o profeta messiânico, louvado seja o nome do Senhor, a qual ele profetizava a vinda do Messias, a vinda de Cristo, para os dias de hoje e para aqueles dias de outrora, louvado seja o nome do Senhor. E aqui o profeta Isaías começa a profetizar acerca de Jesus Cristo. Ele viria e seria moído pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor. E desde já aqui, o profeta ele já começa a profetizar acerca disso, acerca da vinda de Cristo, que Jesus vinha e seria crucificado, louvado seja o nome do Senhor. Irmão Mateus capítulo 27, no verso 3, louvado seja o nome do Senhor, do 3 até o 34, a palavra de Deus vai dizer, louvado seja o nome do Senhor, lá, Mateus 27, vamos começar do capítulo versos 3 a seguir. A palavra de Deus diz que agora Judas, ele ali agora, já arrependido do que ele fez, de ter entregado a Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus diz que ele vai agora até aos sacerdotes e aqueles príncipes, louvado seja o nome do Senhor, e vai ali dizer que ele entregou, louvado seja o nome do Senhor, ou seja, derramou sangue inocente. E ali ele pega as 30 moedas de prata, louvado seja o nome do Senhor, e lança sobre aqueles homens. E aqueles homens dizem, olha, aqui temos nós com isso, o problema é seu. E a palavra de Deus disse, louvado seja o nome do Senhor, que Judas pega ali agora as 30 moedas de prata, a qual ele entregara a Jesus, a qual foi derramado sangue inocente, e ali agora lançando sobre os pés daqueles homens, louvado seja o nome do Senhor, ele sai e vai se enforcar. E a palavra de Deus diz que agora aqueles príncipes, aqueles sacerdotes, pegando aquelas moedas, não sabiam o que fazer, porque eram umas moedas compradas a preço de sangue, não era lícito, né, ali jogar no alfilácio, na arca das ofertas, louvado seja o nome do Senhor, porque era uma moeda, louvado seja o nome do Senhor, comprada a preço de sangue. Então não era lícito, porque era sangue inocente, o sangue de Jesus que foi derramado, que foi comprado por aquelas moedas. Então ele sabia que não era lícito colocar, louvado seja o nome do Senhor, na arca do tesouro. E ali eles indo agora num acordo, e eles chegam numa conclusão. Compraram um campo, louvado seja o nome do Senhor, com aquelas 30 moedas, para quando morresse os forasteiros, fossem enterrados ali, louvado seja o nome do Senhor. E a de chicote, que tinha umas 6 pontas, e nas suas pontas tinha pedaços de ossos. E a palavra de Deus diz que quando aquele chicote chicoteava a carne de Jesus, arrancava pedaços da carne do mestre. Louvado seja o nome do Senhor. Agora você imagina o sofrimento do Messias. Jesus não merecia aquilo, igreja. Não era para Jesus passar por aquele momento, por aquela aflição, porque nós sabemos que ali a cruz era para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Mas como o profeta Isaías tinha profetizado que as transgressões estavam sobre ele, o nosso pecado, que nos trazia a paz, estava sobre Jesus Cristo. Foi necessário que Jesus passasse por esse processo para hoje nós estar aqui adorando a Deus. Foi preciso Jesus passar por esse processo para nós ter uma vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus diz, igreja, que agora aquele chicote e aqueles homens, aqueles soldados chicoteavam Jesus e entrava aquele chicote com as pontas de osso na carne de Cristo. E quando eles arrastavam, trazia pedaços de carne. Agora você imagina o sofrimento do Messias, louvado seja o nome do Senhor, por mim e por você naquela cruz, antes sendo torturado.